Oi, galerinha do YouTube, eu sou a Feru. Vocês já me conhecem que estão vendo no meu canal, né? Isso aqui é pra ir pro canal de React. Hoje estamos aqui para ver um vídeo chamado O Mangá que a Internet Distorceu, que é sobre Berserker. E esse aqui é o chat. Dá oi, chat. Sejam gentis com o YouTube. O YouTube também é gente. Oi, YouTube, oi, YouTube. E o dono do vídeo é o Kitten. Acho que assim tá certo o nome dele. Eu estou almoçando e é pão com frango. Sintam muita inveja de mim. E é isso. Sem mais enrolações, bora pra esse react que eu estou intrigada. Eu falei sobre o Berserker. Berserker é muito interessante. Porque eu não assisto por diversos motivos de gatilho e tem muita cena paia. Mas enfim, tô falando demais, desculpa. Bora. Berserker é sobre dor e desgraça. Ou ao menos, era isso que eu pensava. Recentemente, eu acabei de ter minha primeira experiência com Berserk, mangá de Kentaro Miura, que conta com uma das melhores histórias medievais que eu já vi em toda a minha vida. Não que eu tenha lido muitas, mas isso a gente desconsidera. Eu não sou o maior fã de fantasia dark, e principalmente com Berserk, eu tinha um pouco de preconceito, pois a imagem que me reinava da obra era de que era uma obra grotesca, amarga, triste, e todos os adjetivos ruins que você conseguia imaginar. Mas eu tava errado. Nesse vídeo eu quero falar sobre a minha primeira experiência com o mangá de Berserk e como ele é surpreendentemente uma obra sobre amor. Antes de falar sobre, cabe contexto. Berserk começa com Guts, o espadachim negro. Coitado A primeira do Guts, impressão né? que nós temos dele é de um Eu só sei sanguinário da sem nenhum história pudor ou dele, remorso. quando ele é Isso fica criança. muito reforçado ao ver ele matar vários bandidos facilmente dentro de um bar. Ao matar esses bandidos, ele Tem salva mais por consequência um elfo chamado Puck, que logo fica em dívida e segue Guts em sua jornada. Porém, Guts recusa a companhia dele de diversas maneiras, até que bem agressivas e grosseiras. Mas mesmo assim, Puck continua. Nos é inserido alguns conceitos como apóstolos, que são humanos que viraram criaturas demoníacas, ao usar um item chamado Behelit, que é usado para literalmente chamar Deus, entre muitas aspas. Pois não é apenas um ser onipresente, são 5, chamados de Mãos de Deus. Mas esse poder demoníaco não é dado de graça, é necessário um sacrifício por parte do convocador. E esse sacrifício é aquilo que você mais ama. E o que mais amamos são pessoas. O primeiro apóstolo nos apresentado é o Conde, um nobre tirano de um reino, que pra virar um apóstolo, usou de sacrifício a vida da sua própria esposa. A história por trás dele é até que bem trágica. Ele a sacrificou por não suportar a dor da traição. E isso causa uma dor severa no seu peito. E pra fugir dessa dor interminável, ele invoca os Mãos de Deus. Guts o derrota, mesmo na frente de sua filha. Recusando-se a morrer, o apóstolo tenta invocar novamente os Mãos de Deus. E aí, nos é mostrado que Guts tem uma relação com um dos 5, chamado Phantom. Os Mãos de Deus cobram um sacrifício do Conde, em troca da salvação da sua vida. Porém, como o Conde se recusa a sacrificar sua filha, ele vai direto pro inferno. E logo em seguida, nos é revelado que todos que viram o sacrifício possuem uma marca em algum lugar do corpo. E que Guts é um sacrificado que, misteriosamente, sobreviveu. Após isso, a filha do Conde fica sem chão e ameaça por um fim na sua vida. E Guts prossegue. Apenas morra então, o que deixa Puck furioso. Você é tão ruim, como a Teresia se sente, você deveria entender muito bem. E ele responde, eu entendo. E por isso, morrer é melhor. Se não consegue aguentar, acabe com isso agora. Alguém como você talvez vá pro paraíso. Diferente do que a gente e o Puck pensa, Guts não fala isso por Calma que pegou. Obrigada. Ganhei mais um pão, morro de inveja. Velho, eu tô... Caralho. Meu Deus. Ok, vamos continuar. maldade. Na verdade, ele acredita fielmente nisso. Talvez seja melhor morrer. A tristeza da filha do Conde logo vira raiva. Por causa de você, se você não tivesse vindo aqui, eu vou matar você. Algum dia, seu demônio. Eu vou matar você. Guts apenas diz mancando. Você pode vir a qualquer hora. O que parece ser dito de forma cruel e fria, logo nos é revelado que é dito com tristeza. Pois Guts, na realidade, tá chorando. Esse prólogo exemplifica muito bem que Guts não é puramente mal. Na verdade, é bem pelo contrário. Guts, apesar do seu ódio pelos apóstolos e pelos Mãos de Deus, é alguém que sente muito remorso pelo que faz. E é nesse contraste entre brutalidade e humanidade que Berserk mostra sua verdadeira face. A história de um homem que vive sangrando, mas mesmo assim não para de andar. Mas o que abriu essas feridas que não cicatrizam no Guts? Pra isso, a gente precisa voltar bem no passado. Guts nasceu de um corpo morto, e logo foi adotado por uma mulher de um grupo de mercenários. Crescendo na guerra, Guts é obrigado a seguir o mesmo caminho. Mesmo tão novo, ele já empunhava uma espada. É válido lembrar que desde sempre, Guts era visto pelo grupo como um mau presságio, alguém que traria azar. Afinal, ele nasceu de um corpo já morto, e a morte de sua mãe, graças a uma doença, só reforçava esse pensamento do seu grupo. Apesar de tudo, Guts tinha uma figura paterna, Gambino, mas a relação não era recíproca. Gambino, uma noite, tenta matar Guts, pois por ele ser um mau presságio, ele acusa Guts de ser responsável pela perda da sua perna e por seu afastamento do campo de batalha. Guts, sem saída, se vê obrigado a matar a única pessoa que ele tinha algum laço. E após isso, Guts percebe que nasceu para caminhar sozinho, e a partir daí vira um mercenário solo, que faz pequenos trabalhos sozinho para sobreviver, evitando grupos.
Até que, ainda adolescente, alguns anos após o ocorrido com Gambino, ele encontra o bando do Falcão. E o personagem mais importante da história, Griffith, o líder, que o força a se juntar ao bando contra sua vontade. Aqui a gente começa a Era de Ouro, o arco mais importante do mangá para entender a mensagem desse vídeo. Ao longo desse arco, nos é mostrado um desenvolvimento afetuoso por parte do Guts com o grupo. Aos poucos, o garoto que sempre acreditou que seu destino era andar sozinho, passa a encontrar abrigo em um grupo, o bando do Falcão. Griffith, Casca, Judeu, Rickert, Pimpin, cada um, à sua maneira, começa a ocupar um espaço dentro dele. No calor das batalhas, entre fogueiras, banquetes e cicatrizes compartilhadas, Guts experimenta uma sensação que nunca tinha sentido. Conforto. Não é só lutar pra sobreviver. Ali é lutar lado a lado. E nessa convivência, nasce uma relação mais delicada. Que bonito. A Casca. No início, eles se odeiam. Ela vê nele apenas um intruso que ameaça a relação dela com Griffith. Nas palavras dela, ele é apenas um homem que só sabe levantar sua espada pra matar, que só se enxerga no meio do campo de batalha. Mas a guerra, aos poucos, vai quebrando esse pensamento. Em mais uma batalha, quando Casca entra em colapso e quase morre, é Guts quem a protege e carrega seu corpo até a margem do rio. Pela primeira vez, ela se vê vulnerável diante de alguém, que, sozinho, em desvantagem absurda contra 100 homens, luta, mas dessa vez, pra salvar. E Casca ao ver Guts, após matar 100 homens pra protegê-la, encostado em uma árvore, Casca vê, entendendo que aquele homem, que parecia feito apenas de ferro e ódio, também é capaz de sangrar por outra pessoa. A relação entre os dois é construída lentamente, e é bem complexa. Mas Casca, que antes só tinha olhos pro Griffith, pela primeira vez, vê que pode trilhar outros caminhos. Mas esse mesmo arco traz o peso de escolhas. Em uma missão dada por Griffith, Guts invade o castelo de um nobre para matá-lo. E, sem saber, mata uma criança. Até então, a espada do Guts só tinha sido usada para sobreviver, porque naquele mundo, era matar ou morrer. Mas agora ele matou porque alguém pediu, porque fazia parte de um bando. Nesse momento, Guts pela primeira vez não se reconhece. Pela primeira vez, ele questiona o sentido da sua vida. Até onde a minha lealdade deve ir? Até onde Guts é apenas um soldado obediente, uma ferramenta do Griffith? Essa dúvida se intensifica quando, numa conversa com uma princesa, Griffith revela que ele não considera ninguém no bando do Falcão um amigo. Para ele, amigos são apenas aqueles que estão em pé de igualdade. Alguém que possui um sonho próprio, tão grandioso quanto o dele. Guts ouve isso em silêncio, mas aquilo o atravessa como uma lâmina. Percebe que, para Griffith, ele não é um igual. É apenas mais uma peça que vai levar ele a realizar seus sonhos. A partir daí, a distância entre os dois se abre, como um abismo sem fim. Griffith continua olhando para o horizonte, para um reino que deseja conquistar, para o céu. Guts, pela primeira vez, começa a olhar para si mesmo. Ele descobre que quer algo mais do que só seguir ordens, que não pode viver apenas como a sombra de outro homem. E é essa descoberta que, mais tarde, vai mudar o destino de todos daquele bando. Porque Guts decide sair do bando do Falcão. Não por ódio, mas porque entende que precisa trilhar seu próprio caminho. Griffith, tomado por orgulho e desespero, não aceita. Não pode perder a peça mais importante do seu tabuleiro. Por isso, desafia Guts a um duelo. É o mesmo duelo que, anos atrás, selou o destino do Guts como membro do bando do Falcão. Só que agora é diferente. Guts vence com um único golpe, desarmando Griffith diante de todos. Não foi apenas uma derrota física, foi a quebra de todo o vínculo que os unia. Guts parte sem olhar para trás, e Griffith, no silêncio da derrota, despenca. O sonho que parecia tão firme começa a ruir, porque com Guts distante de todos, acontecia o que Griffith mais temia. O Falcão perdeu suas asas. Esse é o prólogo do inferno. Griffith foi sequestrado e torturado. Sem seu melhor soldado, aquele a quem Griffith confiava às suas costas, ele ficou vulnerável. Para Griffith, era inimaginável que alguém possuía um sonho e uma ambição mais forte que a sua. Foi sua primeira derrota, e vinda de um aliado, era pior do que vinda de qualquer inimigo. Você não considerava o cara amigo, porra. Você queria o quê? Teve sua língua arrancada, seus tendões cortados, sua pele queimada. Era irreversível. Arrancaram do Falcão todos os seus sonhos, suas asas, e Griffith não culpava seus inimigos. Ele só tinha olhos para ele, pro Guts. O sonho do Guts engoliu o seu. Foi Guts quem o jogou em um abismo sem fundo, em um breu sem luz. Era imperdoável. E o que mais irritava era o olhar de pena do antigo companheiro. O toque no seu ombro, pena. Griffith percebeu que não podia mais voar, mas ali surgia algo, um Behelit. E com ele, o eclipse. Diante dos olhos de Guts, em um mar de sangue, ele observa o nascimento de Phantom, conhecido como o antigo Falcão Branco. Griffith, para reconquistar seu sonho, decide engolir os sonhos do Guts de volta, e oferece não só ele, mas sim todo o seu bando de sacrifício. Nesse momento, Guts perde todos, um por um. Guts vê um por um ser morto na sua frente. Casca ser torturada, e cego de ódio de um dos seus olhos, jura que um dia vai matar não só Griffith, mas todos os mãos de Deus. Guts e Casca sobrevivem, por muito pouco, mas com muitas consequências. Casca, devido ao trauma, perdeu todas suas memórias. E Guts, sem rumo, deixa Casca sob os cuidados dos poucos que restaram e se lança em uma jornada de vingança. Contra Griffith,
contra os apóstolos, contra o mundo inteiro. Mas, no fundo, também contra si mesmo. E aí, a gente retorna ao início da história. 2 anos se passaram desde o ocorrido. Um homem cansado, ferido e coberto por ódio. Esse abandono da casca e dos outros que restaram Essa parte eu pesa sei, eu acho. não apenas sua consciência, É da mas também espada, aqueles não é? que ele abandonou. Rickert, que é o único sobrevivente do antigo Bando do Falcão, é quem mais sente esse abandono. Pois ele é alguém que sente a mesma perda do Guts. E mesmo assim continua. Quando o Guts volta, ninguém ali trata ele como um herói, mas como um covarde que preferiu fugir ao invés de enfrentar suas dores. Você é um idiota, Guts. Idiota, idiota, idiota. O que você estava fazendo? Que tipo de ser humano você é? Você deixou a casca pra trás e passou 2 anos andando sozinho por aí. Você não sabe como Rickert se sentiu. Esse diálogo é como uma ferida sendo reaberta. Gus percebe que, ao cair no ódio, também abandonou as últimas coisas importantes que restavam. Mais tarde, com Godo, Ódio um não é velho o caminho. ferreiro, o peso fica ainda mais claro. Ao observar a espada do Guts, ele diz que ela é como ele, rachada, prestes a quebrar, um aço mal cuidado. E, pela primeira vez, Guts percebe que se tornou um homem que só conhece a raiva, que só aprendeu a avançar esmagando tudo ao redor. O ódio quase o devorou por inteiro, quase arrancou até mesmo a casca. E Godo pergunta, você não poderia fugir? Fugir do ódio? Escute, esse é um conselho de um velho. O ódio é o lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a tristeza. Vingança é algo mais escuro que uma mancha de sangue. A tristeza é uma adaga que é afiada só pra furar seu coração. Com o passar do tempo, ela se torna ainda mais afiada. Por isso que ele é velho, ele Tudo que sabe resta é tanta o poder coisa. da lâmina dela. O jeito como você leva a sua vida não é ruim, mas eu vejo um grande corte no seu coração. O medo deixou uma rachadura nele. Tem uma coisa preciosa que você jogou fora. E jogou fora por conta própria. 2 anos atrás, você tinha aquela preciosa sobrevivente bem na sua frente. E você a deixou pra trás por vontade própria. Você não foi capaz de compartilhar sua aflição com a pessoa que amava. Você fugiu para um lugar mais confortável, por conta própria. Você fugiu para queimar seu corpo com seu próprio ódio. Alguém que deixou pra trás a pessoa que mais amava tem direito de se vingar pelos seus amigos? Na hora mais importante, você escolheu ficar sozinho, pra se concentrar nas suas batalhas. Você é só uma espada sem bainha, cheia de arranhões, manchas de sangue e com uma rachadura fatal. Uma espada quebrada. Um detalhe muito Esse velho tocante é que sabe nesses 2 muito, anos que velho. Guts mergulhou em ódio, Rickert passou forjando espadas pra montar um cemitério. 2 anos foram bastante pra mudar completamente uma pessoa. Aceitar a morte dos outros. Enquanto eu me enchia de ódio, o Rickert fez isso. E agora procura por uma nova vida, diz Guts. E é após isso que uma nova mudança começa. Guts parte, mas dessa vez com casca. E nessa nova jornada, 2 coisas cruciais acontecem. Pela primeira vez, Guts percebe o quão pesada era a sua espada. E não pelo peso de fato, mas porque empunhar uma espada pra proteger alguém era muito mais difícil do que empunhar pra matar. Ferir os outros é fácil, qualquer idiota consegue machucar alguém com uma lâmina, mas proteger demanda muito mais esforço. Que E Guts estava exausto. Pela primeira vez na sua vida, ele lutou não com sede de sangue, mas visando a proteção de alguém. Isso leva ele, pela primeira vez em anos, a aceitar a ajuda e companhia de estranhos. E, enfim, deixar de carregar tudo sozinho. E isso é a parte que de longe mais me fez me apaixonar pela obra. Esse arco onde Acho que Guts forma um agora é novo a grupo, até parte mesmo adquirindo pupilo, mostra o das quanto o personagem espadas, não é? mudou na sua visão. Talvez tô mudado não louca. seja a palavra certa, mas tenha voltado aos poucos a ser o que era antigamente, na época do Bando do Falcão. E é muito bonito ver o quanto o Guts reconhece cada um naquele grupo, sempre deixando muito claro que é grato pela ajuda de cada um, principalmente em relação à casca, porque ele sabe que sozinho nunca ia poder protegê-la. Muitas coisas mudaram, eu notei muitas coisas durante essa viagem. Se você tá sozinho, sendo apenas a sua vida, você pode fazer o que bem quiser. Ficar com os ossos quebrados, lacerar-se da cabeça aos pés, não importa. Mas quando você está em 2, a lâmina fica mais pesada. Lutar não ligando pra morte se torna algo do passado. Eu não pude lidar com as coisas por conta própria. Eu joguei fora meu estilo de vida, confiei na força dos outros, e de alguma forma, consegui chegar até aqui. Eu sou grato. E é com esse quadro que eu encerro o vídeo. Berserk não é uma história sobre vingança, mas sim sobre dor e como a gente pode viver depois dela. Caralho, esse vídeo aqui foi uma experiência, velho. Eu passei o vídeo inteiro presa com a história e eu nem li o chat e eu mal comi. Eu preciso ler. Talvez. Eu não sei, mas vai ter coisa ruim. Ele até cortou ali na parte da casca. Não sei se deveria, mas puta que pariu, que vídeo foda. Que tem parabéns. Que, meu Deus. Velho, que coisa linda, que bonito. Eu nunca pensei que alguém conseguiria fazer Berserk, era algo tão emocionante. E ele só contou a história basicamente de um ponto de vista um pouco mais positivo. Eu achei muito bonito. E é isso. Galerinha, deem tchau pro YouTube. Tchau, YouTube.
Espero que tenham gostado. Vem pra live. Talvez esse vídeo saia em horário de live. Live umas 8 horas da noite, mais ou menos. Até o quê? Meia-noite. Aos poucos eu vou começando, sei lá, das 6 da meia-noite. Acho que é um horário interessante. Mas é isso. Muito foda o vídeo. Novamente, parabéns. E se vocês quiserem, eu vejo mais vídeos desse cara porque eu achei ele muito foda. E é isso. Um beijão e tchau!